Amor, Fé e Esperança. Mensagem Bíblica com o pastor Deuramar Ribeiro Leite. Olá, meus prezados amigos, irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Deus abençoe você, abençoe seu coração e seja muito bem-vindo para mais uma palavra, mais um vídeo ministrando a palavra do Senhor Jesus. No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10, versículo 38 até o versículo de número 42, nós encontramos aqui uma passagem que se refere a Marta e Maria. Diz assim o texto bíblico: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajuda. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém. Meus amados amigos, ouvintes da palavra de Deus, é a nossa missão pregar o Evangelho de Jesus, falar de Jesus, levar a palavra de Deus a este mundo e principalmente por meio das redes sociais, por meio da internet, essa palavra chega até o seu coração. A minha missão é transmitir a palavra, é pregar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A sua missão é crer na palavra de Deus. A Bíblia diz que aquele que crê será salvo. Glória a Deus. Meus amados, esse texto bíblico é de forma bem clara, destaca o momento em que Jesus chega na casa de uma família, de Marta, de Maria, as quais eram irmãs de Lázaro. Ele havia morrido e Jesus chegou a ressuscitar Lázaro depois de 4 dias que estava sepultado. Mas o texto bíblico declara que Jesus havia feito uma visita àquelas irmãs que moravam em Betânia. Quando Jesus chega na casa de Marta, a Bíblia diz que na hora que ele entra naquela aldeia, Marta recebe Jesus, leva Jesus para casa. Só que dentro da casa de Marta, a história muda. Marta deixa Jesus ali de lado e a Bíblia diz que Maria se joga aos pés do Mestre e começa a ouvir a palavra de Deus, começa a ouvir os ensinamentos de Deus. Nós encontramos aqui 2 mundos diferentes, um mundo de Maria e o mundo de Marta. Inclusive, meus amados amigos, há alguns anos eu havia enviado à CPAD, ao Mensageiro da Paz, que é um jornal de circulação em todo o país, e alguns países que falam idioma português, né? Alguns países lá da África. E o jornal Mensageiro da Paz, ele publicou um artigo da nossa autoria. O artigo é O Mundo de Maria e o Mundo de Marta. E o jornal Mensageiro da Paz, ele publicou esse artigo e com certeza esse artigo ajudou a vida de muitas pessoas. Glória a Deus. E esse texto bíblico, meus amados amigos, ele fala de forma bem clara quando Jesus chega ali na casa de Marta e de Maria. Marta deixa Jesus e passa ali para a cozinha para tomar conta dos afazeres, talvez fazer uma refeição, fazer alguma coisa importante que pudesse agradar ao Senhor. Só que Jesus ele não veio para ser servido, ele veio para servir, ele mesmo disse isso. E a maior preocupação de Jesus era com as pessoas darem ouvido e crédito à sua palavra. Jesus agora ele estava falando do reino dos céus. Maria, ela não perdeu tempo. Talvez ela pensou, não é todas as vezes que o mestre vem à minha casa, então agora eu vou ouvir a palavra. E ela se joga aos pés de Jesus, ela começa a ouvir a palavra. E enquanto ela está ouvindo, Marta se sente incomodada com aquele gesto de Maria e fala até para Jesus para que pudesse repreender Maria, para que Maria fosse lhe ajudar. E Jesus olha para Marta e diz: Marta, tu estás tão ansiosa e tão afadigada, com tanto serviço, com tantas coisas. E Maria, ela escolheu a melhor parte. Nós encontramos lá no versículo de número 42,
E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quem disse foi o próprio Senhor Jesus. Então nós encontramos aqui o mundo de Marta, o mundo da agitação, esse mundo da correria. Nós estamos vivendo um mundo de tantas correrias, o tempo parece que passa muito mais rápido, mas não é o tempo, são as missões, são as informações que vêm com grandes intensidades para nós e nós temos pouco tempo para processarmos tudo isso. E de acordo com a nossa mente, conforme a nossa mente, parece que o tempo passa mais rápido. Mas na verdade o tempo continua sendo o mesmo. Meus amados, e com isso nós entendemos que nós estamos diante de dois mundos, o mundo da correria, o mundo da velocidade, que é o mundo de Marta, e nós também temos o mundo de Maria, que está dentro deste mundo da correria. Nós temos que saber administrar o nosso tempo, sabermos tirar a melhor parte para adorar a Deus, priorizar o reino de Deus. A Bíblia diz em Mateus que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas o Senhor vai nos acrescentar. E naquele momento Marta, ela fica muito preocupada, ela queria servir talvez de forma até melhor. E claro que Deus, ele ama, ele se sente feliz quando a gente prepara um ambiente para recepcioná-lo. Mas o que mais atrai a presença de Jesus, o que mais atrai o olhar de Jesus, é quando nós reservamos um tempo para nós ouvirmos o que está escrito neste livro, que é a Bíblia Sagrada, que é a sua palavra. Ele mesmo diz que não veio para servir, mas para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E este mundo de correria, às vezes termina nos afastando de Deus, termina nos deixando doentes, estressados. E o que mais agrada a Deus é nós darmos ouvidos à sua palavra, darmos ouvidos à sua voz. Este mundo de correria, pessoas correm de um lado para outro em busca de sucesso, de fama, de dinheiro, e tudo isso é passageiro, tudo isso é efêmero, e tudo isso um dia vai passar. E a Bíblia diz que o homem é como a erva, a sua glória é como a flor da erva, seca-se a erva e murcha-se a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E quem está na palavra de Deus permanecerá para sempre. No versículo 40, a Bíblia diz que Marta, o texto é bem claro, Marta, porém, andava distraída, ao que leva a pessoa, quando a pessoa não prioriza Jesus, quando a pessoa não coloca Jesus como seu alvo principal. Conforme diz Hebreus, que devemos olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando nós tiramos o nosso olhar de Jesus, o foco principal de Jesus, que é Jesus, nós começamos a naufragar, começamos a afundar junto com os problemas desta vida. E a Bíblia diz que ela andava distraída, totalmente desligada, totalmente alheia. Em muitos serviços, olha o que acontece conosco. Quando nós tiramos o foco de Jesus, a tendência é de nós vermos as coisas se ampliar, problemas, dificuldades, e a gente muitas das vezes não vê a solução. E às vezes nós perecemos perto de Jesus. Pede para Jesus para que ele pudesse ir até onde estava o mestre, no mar da Galileia. E Jesus diz para Pedro: vem, Pedro. E o Pedro coloca os pés na água e começa a andar sobre as águas. E enquanto ele estava andando, olhando para Jesus, ele conseguia manter os seus passos sobre aquela água. A água virou para ele como se fosse uma base plana. E Pedro andava totalmente de forma milagrosa em cima daquela água. Mas a partir do momento que um vento começou a bater forte na vida de Pedro, Pedro tirou o olhar de Jesus e olhou para a água, e Pedro começou a naufragar, Pedro começou a afundar. Ele começou a olhar para os problemas, devido à ventania, devido talvez a algumas circunstâncias. E quando ele tira os olhos de Jesus, ele começa a se afundar. É assim que acontece na vida de muitas pessoas, e pode acontecer na minha vida, e talvez esteja acontecendo na sua vida, de você estar naufragando, afundando no meio do mar desta vida, porque você tirou os olhos de Jesus. Mas volte o teu olhar para Deus, olhe para Jesus, glória a Deus. E a Bíblia diz que além dela andar distraída com muitos serviços, a Bíblia diz que Marta, ela se aproxima e disse: Senhor, não te dá que minha irmã me deixe servir só? Ela mesma sentiu que ela estava sozinha. Ela estava dentro de uma casa em que Jesus estava ali, mas ela mesmo assim, ela se sentia só. Quantas pessoas que estão sozinhas? Muitas pessoas às vezes estão diante da Bíblia, estão se sentindo só. Estão dentro da igreja, estão se sentindo só. Estão no meio de pessoas, de famílias, de uma multidão, e estão se sentindo só. Porque muitas das vezes não basta simplesmente você ir apenas a uma igreja. Tem pessoas que entram na igreja, mas a igreja nunca entrou nela. Tem pessoas que entram na Bíblia, mas a Bíblia nunca entrou no seu coração.
Tem pessoas que entram no Evangelho, mas o Evangelho nunca entrou nele. Tem pessoas que estão morrendo perto de Jesus. Tem pessoas que estão abraçando Jesus, tocando em Jesus, como fez aquela mulher. As multidões, a multidão que estava ao lado daquela mulher, tocava em Jesus e nada acontecia. E uma mulher tocou pela fé na hora do seu manto. Não foi nem em Jesus, foi na hora do manto. E ela recebeu a cura. Tem pessoas que tocam em Jesus. Tem pessoas que encostam em Jesus. Tem pessoas que lêem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas ainda continua só. Continua se sentindo sozinha, sem paz, às vezes sem alegria. Mas toque pela fé. Entre no mundo de Maria. Faça como disse Jesus, uma coisa ela escolheu e foi a melhor parte, essa nunca lhe será tirada. Nada neste mundo vai tirar a melhor parte na vida daquele que se dedica a ouvir os ensinamentos da palavra de Deus. A Bíblia diz em João capítulo 15, versículo 5, o próprio Senhor Jesus, ele disse, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus estaremos só. Sem Jesus estaremos sozinhos, perdidos na sarjeta, no lamaçal de pecado, fora do aprisco do Senhor. Devemos entregar ao Senhor nossa vida, nosso caminho. Ele conhece toda a nossa vida. Jesus conhece além da curva. Jesus conhece todas as coisas e Ele está pronto a nos abençoar. Só depende de nós deixarmos este mundo de Marta e abraçarmos o mundo de Maria, o mundo da adoração, o mundo da reverência, o mundo de ouvir a sua palavra. Glória a Deus. Que Deus abençoe seu coração, sua vida. E mais uma vez estamos aqui para compartilharmos do coração de Deus ao coração dos ouvintes da palavra de Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.